Olá, eu sou João Francisco Bólico e estarei com vocês nas próximas edições do Humanos por Direito. A nossa conversa de hoje é com a reitora da Universidade de Cruz Alta, Patrícia Dallagnol Bianchi, e Fagner Cuozo Pies, mestre em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, o qual teve sua dissertação orientada pela reitora da Universidade de Cruz Alta. O trabalho é intitulado Democracia Racial, Mito ou Realidade? Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Eu começo conversando com o Fagner. Fagner, como é que você teve essa ideia? De onde partiu a vontade de fazer um trabalho dedicado a esse tema tão conflitante, digamos assim? Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao Núcleo de Direitos Humanos, agradecer à professora Patrícia, minha orientadora, também por ter me guiado nessa pesquisa. E o que nos motivou a pesquisar, a escrever sobre essa temática é as questões que a gente vem percebendo diariamente, as questões de preconceito racial. A gente tem dados que demonstram que a gente vive numa sociedade que ela tem um certo receio, tem um certo bloqueio, vamos dizer assim, em relação ao negro. Apenas para exemplificar no que tange a esses dados, dados do Censo do Ensino Superior, sobre a inserção do negro no ensino superior, demonstram que em 2012, daqueles que compunham os alunos, no caso do ensino superior, apenas 11,9%, aproximadamente 11,9% dos alunos se declararam negros. Dados do IBGE nos demonstram que dos negros e pardos, 19% ganhavam uma importância de salário, um salário equivalente a 3 salários mínimos, enquanto, em relação aos brancos, 39% ganham os mesmos 3 salários mínimos. Também ainda dados do IBGE, do censo de 2010, nos mostram que os brancos ganhavam mais do que os negros, em uma equivalência de 40% a mais, isso considerando a mesma escolaridade. E os negros representam 73% da população mais pobre do país. Isso tudo são dados do IBGE. Dados do Departamento Penitenciário, ligado ao Ministério da Justiça, em 2012 nos relataram que 60% da população carcerária era composta por negros. Então, a partir desses dados, e aí a gente passou a ter uma noção maior, passamos a estudar e aprofundar melhor um pouco a história do Brasil, que foi de uma forma muito escravizada. O negro veio para o Brasil de uma forma escravizada, saindo da África de uma forma bem cruel, bem degradante, e vindo com uma mão de obra barata para o Brasil, onde os senhores exploravam o negro a trabalhar direto, de sol a sol, sem ter seus direitos reconhecidos e sem qualquer tipo de dignidade, vamos dizer assim. Então, essa temática ela nos despertou um grande interesse a partir desses dados e a partir do momento em que há uma escravidão no Brasil, e essa escravidão ela acaba trazendo seus resquícios e trazendo seus resultados ainda hoje. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 13 de maio de 1888, onde os negros foram libertos. E para a época, a preocupação que se teve na época, na verdade, não foi em relação aos negros. Os negros foram trazidos da África para o Brasil, e aí foram escravizados por longos anos. E aí, quando aboliu-se a escravidão, eles foram soltados à mercê da própria sorte, num local onde eles não conheciam, num local onde eles não tinham contato com a sociedade, e eles acabaram se direcionando, sem qualquer tipo de escolha, por óbvio, acabaram se direcionando à periferia, e formando ali as suas condições de vida. Porque na época onde se aboliu a escravidão, a principal preocupação que se teve naquela época foi em relação como fazer com agora os senhores, como fazer com essa perda dessa mão de obra barata que se tinha na época, Então essa foi a preocupação, foi uma crise, se instituiu, há quem diga, Florestan Fernandes traz isso aí no seu estudo, que se instituiu uma crise na lavoura, porque se perdeu aquela mão de obra fácil, boa, barata, porque o negro ele trabalhava em troca muitas vezes, quando era o caso, um prato de comida. Então aí a gente verifica que havia uma escravidão era muito cruel, muito degradante, essa escravidão que a gente passou a estudar. Então tudo isso ela vem nos refletindo como o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, isso veio se refletindo ao longo dos anos. E aí ainda a gente tem uma série de preconceitos que a gente vê diariamente dentro da sociedade. A mídia vem trazendo muitos casos de preconceito
que se tem, são inúmeros. E aí a gente pensou, bom, a gente tem um problema aqui, porque houve a abolição da escravidão, mas o negro ainda é taxado vítima, né? Como vítima da sociedade. E, de certa forma, ele é uma vítima, ele ainda sofre esses preconceitos. Nós abolimos a escravidão, mas os seus efeitos ainda estão aí. As cicatrizes, a ferida que ela não cicatrizou, a ferida que se criou, são visíveis. Os dados demonstram isso. E aí, num primeiro momento, quando a gente pensou em escrever essa questão, como eu sou oriundo do curso de Direito aqui da instituição, a questão dos direitos humanos, elas perpassam muito na questão do curso de Direito, né? Então, a gente tem sempre uma preocupação. E aí, a gente pensou que, eu pensei que os negros, eles são vítimas, os negros fazem parte de uma minoria que está, de certa forma, ainda na condição abaixo, um baixo escalão social. E há um preconceito, e há um preconceito, há um problema muito grande, parece, em aceitar que o negro tem uma ascensão social. Há pessoas, a sociedade, ela fica, às vezes, parece que de uma forma um pouco desconfortável em relação a isso. Né? Então, num primeiro momento, a gente pensou em fazer esse estudo na cidade de Cruz Alta, como um todo. Aí, fazendo uma análise no que tange lá as questões dos poderes públicos, no que tange as questões em algumas empresas também, para saber, afinal, onde está o negro hoje na sociedade, porque a gente tem dados aqui que nos relatam que o negro está numa condição, num escalão inferior em relação aos demais membros da sociedade. E a gente pensou, vamos fazer essa pesquisa? Vamos, dentro da cidade de Cruz Alta. Só que em razão do tempo e em razão também da alta pesquisa que se teria que fazer, e a gente tem um tempo exíguo para fazer essa pesquisa no curso de mestrado, a gente acabou achando por bem delimitar, né, esse estudo, e acabamos trazendo esse estudo para a Universidade de Cruz Alta. Bom, vamos num primeiro momento trazer para a universidade, verificar dentro da universidade como que está se tratando a questão do negro, como que está a inserção do negro na universidade, nos seus diversos âmbitos, porque a pesquisa que foi feita enquadrou funcionários da universidade, enquadrou professores da universidade e alunos de alguns cursos da universidade. Então, a gente se preocupou e trouxe essa questão para dentro da universidade, para a partir da universidade, essa discussão da universidade para a sociedade, para os segmentos diversos sociais. Nessa pesquisa, então, que foi realizada, você se deparou com números diferentes, né? Diante da universidade, com questões dessa inferioridade que é vista na sociedade como um todo, né? Foi possível perceber essa diferença também aqui na universidade ou não? Sim, na cidade de Cruz Alta, de forma geral, a gente teve, segundo o IBGE, o último censo de 2010, 3% da população se declararam como negros. A questão de se declarar como negro é uma questão muito complexa, porque às vezes a própria pessoa, existe um preconceito nela mesmo que ela não se declara como negro. Isso é um preconceito, de certa forma, né? Um receio, talvez, enfim. E na universidade, em específico, a gente partiu e começamos a fazer pesquisas com funcionários, docentes e discentes, como eu mencionei antes. E aí a gente percebeu que dos funcionários da instituição que responderam ao questionário, 81,8% dos funcionários se declararam brancos, enquanto 3,6% apenas se declararam negros. O restante estão entre os mestiços e outras raças, vamos dizer assim, outras formas. Dos funcionários pesquisados, a gente verificou que dos negros, 100% deles estão ocupando o cargo de assistente, né, que é um nível inicial do plano de carreira da instituição com os funcionários. Ainda 71,17% desses funcionários entendiam que não havia uma obrigação governamental em relação aos negros. No que tange aos docentes, a gente teve um número talvez um pouco mais assustador no que tange em relação ao número de professores negros. Nós não tivemos nenhum que se declarou negro. A maioria deles, mais de 90%, se declararam brancos. E claro que a diferença também, 94,4% se declararam brancos, os demais se declararam pardos ou amarelos, em outra raça, no caso, né, outra cor, e negro, efetivamente, nenhum se declarou. E aí, dos professores, a maioria deles também entende que não há uma obrigação social do governo em relação aos negros, muito embora se tenha toda uma explanação prévia
nos questionamentos no que tange à escravidão, a forma de segregação racial que perpassou por muitos anos no Brasil. E no que tange aos alunos da instituição, apenas 6,6% se declararam negros. E a maioria também entendem que o governo não tem obrigação nenhuma com os negros. O governo não tem essas políticas reparatórias que se existem, que são efetivamente para reparar os erros do passado, de toda a escravidão que se teve, da forma como o negro foi trazido para o Brasil, que ele não veio, ele foi trazido à força para o Brasil, da forma como o negro foi segregado no Brasil. A gente verificou que nessa pesquisa que, de uma forma geral, no âmbito da sociedade, da universidade, desculpe, não há uma obrigação governamental em reparar esses erros. E aí a gente, dos alunos que foram ouvidos, né, que foram pesquisados, a gente incluiu os cursos de agronomia, direito e educação física, e nós chegamos a esses dados. Esses dados preocupam, num primeiro momento, bastante, porque a gente verifica que hoje nós não temos os negros ocupando cargos de professores, que eu acredito que muito embora já tenha sentido, talvez, mas é um problema que a gente tem, porque em razão dele não estar ocupando esse cargo, muitas vezes a gente verifica que ele não chegou, o negro não vem chegando, porque hoje a gente tem na sociedade brasileira, metade da sociedade brasileira, um pouquinho mais, 51%, alguma coisa assim, são compostas por negros. Então, a maioria, na verdade, em termos de número, são negros. E a grande minoria está em cargos superiores, como docentes de uma instituição, por exemplo, que eu menciono isso. E a gente também fez outro questionário para saber acerca do preconceito. Esse questionário ele foi criado lá na Europa, no Eurobarômetro, né, e foi pesquisado acerca do preconceito sutil e flagrante. Ou seja, se respondendo aqueles 10 questionários, aquelas 10 perguntas sobre preconceito sutil, mais 10 sobre preconceito flagrante, se verificava, fazendo a proporcionalidade e lançando dentro de uma escala, se é visível ou não que a pessoa possui um tipo de preconceito. Esse preconceito, ele poderia ser de duas formas, como eu falei, sutil ou flagrante. Preconceito sutil é aquele preconceito mais velado, a pessoa esconde, a pessoa tem a resistência e de certa forma, um bloqueio para se autodeclarar preconceituoso. E o preconceito flagrante, não. O preconceito flagrante, a pessoa não faz questão nenhuma de esconder, ela tem preconceito, ela não gosta e ponto. E aí a gente verificou, e a gente fez o preconceito sutil e flagrante nos 3 âmbitos também, né, dos funcionários, dos professores e dos alunos da instituição. Uhum. E a gente chegou à conclusão que, de forma geral, o preconceito sutil apareceu em todos os segmentos e o preconceito flagrante apareceu um número menos significativo. Mas fato que o preconceito sutil, que nos preocupou também, apareceu com praticamente nos 3 segmentos, de uma forma geral, do âmbito acadêmico. Nessa pesquisa, a gente acompanha os números que você fez aqui na Universidade de Cruz Alta, diante da pesquisa, mas que não são de exclusividade da instituição, né? Como você citou anteriormente, né? Exato. Isso é uma parcial nacional, né? Agora, quais são os objetivos dessa pesquisa? A partir de agora, né? Quais são os próximos passos para que a gente possa tentar, quem sabe, mudar a sociedade? Como você enxerga isso? Na verdade, esses números que a gente traz na pesquisa é um reflexo da sociedade, não é um problema localizado na cidade de Cruz Alta, não é um problema localizado em algum determinado segmento, é um problema geral. A gente tem a questão hoje que a questão da democracia racial que se discute, se traz, há autores e há doutrinadores que entendem que nós vivemos num país onde não há preconceito racial. A gente vive num país das maravilhas em termos de raça. Há uma democracia racial. E, na verdade, é justamente isso que a gente pôde contrapor na pesquisa, né? E com os dados efetivamente lançados no nosso trabalho. A gente é visível que a democracia racial, e aí a gente tem uma gama de autores que defendem também esse contraponto, que ela é um mito, na verdade. Ela não existe. A forma de se trabalhar isso, eu acredito que seja justamente a partir daqui, a partir do âmbito acadêmico, trazer discussões, trazer reflexões, principalmente, dentro do âmbito acadêmico, e sair do âmbito acadêmico e levar essas discussões para a sociedade. Acho que a gente tem muito que discutir, a gente tem muito que debater. Infelizmente, a gente vê aumentando, às vezes, o número de casos de preconceito. A gente tem vários casos aí recentes que a mídia vem tratando. Redes sociais também. Redes sociais também. Parece que as redes sociais, isso
estão facilitando para que as pessoas cometam esse tipo de preconceito. Isso é lamentável e eu acredito que a forma de se trabalhar é justamente tentando fazer um trabalho para verificar, identificamos o problema, agora vamos achar a solução para o problema. Claro que isso é a longo prazo, talvez. Isso aqui serão questões para as futuras, para as nossas gerações, talvez a gente vai deixar um pouco de melhora no que tange esses dados que a gente tem que são efetivamente preocupantes. E o Fagner citou as novas gerações. E a partir daí, como a senhora é reitora da Universidade de Cruz Alta, a gente consegue observar essas novas gerações em construção, né? E a partir dessas pesquisas, desses números, como é que é possível enfrentar talvez esse problema, essa problemática, podemos dizer assim? Da né? intolerância como um todo, Isso. eu acho. Como né? é que a gente pode... Bom, João, primeiro quero mais uma vez agradecer a oportunidade da gente estar discutindo esse tema, que é extremamente relevante, importante para a sociedade, né, em geral. O Fagner, quando nós iniciamos o trabalho, a construção do projeto dele, ele já tinha muito claro que essa era a temática que ele gostaria de estudar. E isso, claro, quando né, o pesquisador está motivado, né, facilita muito, porque ele fez um trabalho de pesquisa muito profundo, né, em termos de resgate histórico, né, da questão do negro, da escravidão, do racismo, do preconceito, enfim, e isso enriqueceu muito o trabalho desenvolvido e que está, na verdade, a dissertação do Fagner, ela está sendo usada como subsídio para nós tentarmos trabalharmos projetos dentro do núcleo de direitos humanos dentro da universidade. Não é à toa que a temática do preconceito, da intolerância, ela é hoje uma legislação que precisa ser trabalhada nas instituições de ensino como um todo. Então, as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões de meio ambiente, enfim, são questões hoje que devem ser estudadas nas universidades, nas instituições de ensino superior, de forma transversal. E não é à toa, então, que existe essa lei. Os dados, a pesquisa do Fagner e tantos outros dados apontam do quanto isto é uma questão séria, né, que a gente precisa trabalhar. Se nós pegarmos um exemplo e pensar que na universidade nós poderíamos pensar que isso não seria tão presente, né, por termos aqui professores, né, pessoas que têm uma formação ampla, estudantes que estão, né, estão tendo acesso ao ensino superior, enfim, funcionários que trabalham numa outra condição, de uma condição melhor de trabalho mesmo, nós não detectaríamos esse tipo de questão. Então, o que a gente traz na pesquisa é um reflexo da sociedade. Isso que está apontado aqui, aonde a gente percebe essa questão do preconceito sutil, é o que está ali fora, porque, na verdade, a universidade é o reflexo, em parte, da sociedade. Porque, bom, nem toda a sociedade está representada aqui, porque a gente sabe que o acesso ao ensino superior ele foi muito ampliado, mas que, como está aqui, nem todos ainda conseguem estar dentro da universidade. Então, para nós, enquanto gestores de instituições de ensino, pesquisa como essas nos remete assim, bom, o que nós estamos fazendo para tratarmos dessas questões? Como essas é possível questões, trabalhar? exatamente, precisam ser discutidas, precisam estar na pauta, precisam estar presentes. Não falar é fazer de conta que os problemas não acontecem, e isso nós não podemos fazer. Então, nós, a partir desse trabalho, já tivemos alguns seminários. O Núcleo de Direitos Humanos da Universidade tem trabalhado com estas questões, né? E, a partir daí, existe uma dívida com os negros no Brasil e isso precisa ser resgatado. A população precisa entender isso, né? Como tu colocas no início da tua dissertação, né? Tratar os diferentes, né, com igualdade, isso não é, na verdade, promover a igualdade. Isso, na verdade, você está ampliando ainda mais, né, as diferenças. Então, você precisa tratar os diferentes de forma diferente, porque nem todos tiveram as mesmas oportunidades. Que é, por exemplo, a questão das cotas de acesso ao ensino superior, né? É inadmissível que, por exemplo, alunos de um curso de engenharia, como aconteceu numa grande universidade do estado agora há pouco, tenham agredido um aluno cotista, né, porque ele era cotista, porque ele não poderia estar ali numa universidade pública, inclusive,
do Estado. Então, são questões sérias, a sociedade não pode fazer de conta que nada acontece ou que todos têm os mesmos direitos, porque isso não é verdade, né? Isso não é verdade, a gente precisa de políticas públicas, né, que, de fato, atendam a essas diferenças, a esses diferentes, que deem as mesmas oportunidades, que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Não é à toa que das pessoas que morrem, que são assassinadas no Brasil, a grande maioria sejam jovens, negros, homens e pobres, né? Então, são questões que a sociedade faz de conta que não está aí, mas que afetam a todos nós. Então, nós, enquanto instituição, enquanto Unicruz, acho que nós podemos falar enquanto universidade, temos feito esse trabalho de trazer as questões, né, eu diria assim, como geral, assim, essas questões de intolerância que geram intolerância, enfim, né, que são as questões tanto de preconceito racial, porque nós estamos aqui falando dos negros, mas nós temos as questões indígenas, que também é uma questão bastante importante, né? Então, as questões raciais como um todo, as próprias questões, como eu falei antes, de gênero, também a gente tem discutido bastante dentro da universidade. E acho que esse é o nosso papel, é poder fazer discussão, é poder fazer com que os nossos alunos, quando saiam daqui, eles possam ter uma visão mais crítica, né, sobre estas questões e não simplesmente, às vezes, ficarem no nível do senso comum de que algumas questões não existem mais, né, não precisam ser discutidas, enfim. Então, acho que essa foi a grande contribuição que a dissertação do Fagner trouxe para a sociedade, mas especialmente para a Universidade de Cruz Alta. Pois é, e ao ser orientadora desse trabalho que traz um conhecimento a toda a comunidade, como foi também receber todo esse material, todo esse trabalho que envolve partilha com a comunidade de assuntos alarmantes, talvez, como é que foi poder orientar, desenvolver junto esse trabalho que pode impactar na nossa sociedade? Claro, você orientar uma dissertação sempre é algo bastante gratificante, especialmente quando você tem um aluno como Fagner, assim, que muito dedicado, enfim, porque nos permitiu aprofundar, né, o estudo, até mesmo numa área que não é minha área de formação, mas que teve e que está tendo uma contribuição para o meu fazer enquanto gestora da instituição. Então, foi um crescimento não só, né, do ponto de vista acadêmico, mas pessoal muito importante, porque essa é uma questão, né, de direitos humanos, essa aí está presente, né, olhar, conseguir aprofundar o olhar para o outro, né, como ser humano, né, e não como alguém que é diferente de mim, não, alguém que é igual a mim, que tem os mesmos direitos, mas que não teve as mesmas oportunidades. Eu acho que esse é um aspecto bem importante. E, claro, subsidiando todo o nosso trabalho aí que a gente tem feito e reforçando o quanto é necessário nós trabalharmos nessas questões. Uma contribuição para toda a sociedade, né? Então, qual é o teu sentimento, Fagner, ao saber que o teu trabalho tem uma relevância muito grande para a universidade, para a sociedade, para a comunidade de Cruz Alta e, quiçá, o país todo, né? Como é que você vê essa contribuição para a nossa sociedade, esse conhecimento desses números? Inicialmente, eu de certa forma, ter um trabalho hoje que tem uma grande relevância para o pesquisador é muito gratificante. Mas, infelizmente, eu não posso manter isso enquanto pessoa, enquanto, né, excluindo a questão do pesquisador, porque são dados alarmantes. Eu não gostaria de trazer esses dados, mas é uma realidade, a gente tem que discutir essas realidades. Eu gostaria que nós tivéssemos realmente uma democracia racial. E trazer esses dados é preocupante, é impactante. A gente demonstra que há um problema, o problema ele não é de hoje, essa pesquisa foi feita no ano passado, esse problema não vai acabar esse ano, não vai acabar o ano que vem, vai demorar ainda, temos que formar pessoas que tenham a intenção que tenham a ideia do problema, na verdade. Né? Mas é isso, enquanto pesquisador, saber da relevância é extremamente gratificante. Mas os dados que estão aqui, eu não fiquei satisfeito com esses números, porque não são números bons, né, infelizmente, para a nossa sociedade. Para a gente acompanhar, né, a evolução de uma sociedade, ela caminha evolutiva e a gente vê esses números, né, a gente realmente fica pensativo, né? E ao representar também a questão acadêmica, os alunos,
é realmente importante saber que existem pessoas que se preocupam em saber o que está acontecendo na sociedade, né? Você já teve impacto desses alunos, né? O retorno desses alunos, professores, colaboradores sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho? Na verdade, a gente verifica que, como a gente está trabalhando essas questões, a ideia é manter a pesquisa, a ideia é manter, futuramente refazê-la, rever uma outra forma de se fazer uma pesquisa não igual, mas semelhante, talvez, no nível de instituição, né? Justamente para nós ter a ideia do contraponto, para nós ter a ideia do que nós conseguimos, a partir daqui, modificar, com base naquilo que a professora Patrícia mencionou, né? Na questão do núcleo dos direitos humanos, na questão de ser trabalhada, a questão racial e outras questões que devem ser trabalhadas também, por óbvio, porque o preconceito que a gente trata aqui no trabalho é o preconceito racial, mas existem outras, infelizmente, inúmeras formas de preconceito. Preconceito de gênero, preconceito, inúmeros preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, futuramente, a ideia é nós mantermos uma pesquisa, a ideia é nós mantermos um acompanhamento no que tange esses dados e, quiçá, talvez aqui, futuramente, estarmos aqui novamente para tratar os números um pouco melhores, né? Menos agressivos, né? Exato, com certeza. Acho que o trabalho é a busca por um mundo mais tolerante, Isso, né? Exato. Onde acho que o que a gente busca mesmo é o respeito ao próximo, né? No momento que a gente conseguir olhar para o outro, né, com respeito, né, nós estaremos respeitando a dignidade de cada um, enfim, acho que é isso que nós buscamos, né? E faz parte da nossa missão enquanto sujeitos, educadores, que nós estamos aqui enquanto missão institucional. Receber esses números e poder trabalhar, né? Evoluir com esses estudos. É uma contribuição para toda a comunidade, não é mesmo? De nada adiantaria nós termos os números e, bom, temos os números, vamos arquivá-los. Não é essa a ideia. A ideia é nós vamos trabalhar em cima desses números. Vamos ver formas para trabalhar e para melhorar. Fizemos um diagnóstico, né? E agora a gente precisa dar conta disso. Precisamos dar conta, exato. A questão da intolerância, né? Bom, muito obrigado pela participação de vocês, para que a gente possa conversar futuramente de novo sobre novos números, né? Com certeza. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Tchau!